Em 2022, o The New York Times alertou: a melatonina não é uma pílula para dormir. Em abril deste ano, a revista Time também nos abriu os olhos quanto à composição dos suplementos de melatonina que estão sendo vendidos. Alguns suplementos de melatonina têm dosagens drasticamente diferentes do que é anunciado, afirma novo estudo. Será que a melatonina funciona para tratar distúrbios do sono? Quais os riscos em tomar esse hormônio que ainda tem poucos testes clínicos? Será que as pessoas estão tomando da forma correta? Esses suplementos que dizem ser de melatonina, são confiáveis? No vídeo de hoje, eu vou tentar responder essas perguntas da forma mais clara e mais direta possível, para que você, que sofre de problemas do sono, não corra nenhum risco ao tomar esse suplemento que chegou ao Brasil em tão pouco tempo. Imagine a seguinte situação: você tem uma vida ativa e saudável. Vai à academia 5 vezes por semana, lê todos os dias, se alimenta bem. Faz tudo certinho. Num dia como qualquer outro, você chega em casa à noite, realiza seus afazeres, janta e se deita para dormir. Porém, a insônia o ataca. Deitado em sua cama, sem nenhum pingo de sono, você se dá por vencido nessa batalha contra a insônia. Então você decide aproveitar esse tempo livre e pesquisar sobre o sono. Gente, o sono é um estado fisiológico especial que ocorre de maneira cíclica em vários seres vivos do reino animal. Nesse estado, a reatividade a estímulos é muito baixa ou quase abolida. Ele é determinado por um ciclo chamado de sono-vigília. Esse ciclo é um ritmo circadiano. E espera aí. Ciclo sono-vigília até vai, mas ritmo circadiano. A palavra circadiano vem do latim, circadiem, que significa cerca de um dia. Então, ritmo circadiano é o ritmo da variação nas funções biológicas dos seres vivos que se repetem a cada dia, ou seja, em torno de 24 horas. A pessoa dorme, acorda, realiza seus afazeres, isso tudo dentro desse ciclo de 24 horas. E esse ritmo circadiano apresenta interações com fatores ambientais, como a variação do dia e noite que, juntamente com outros fatores externos, regulam o ritmo do sono. Além dessa regulação externa do sono, há também uma regulação interna que, assim como outros processos do nosso organismo, funciona por meio da liberação de hormônios. Internamente, o sono é regulado por uma estrutura neural localizada no hipotálamo. Essa estrutura é o núcleo supraquiasmático, o SNQ. Ele é considerado o relógio biológico dos mamíferos. Os processos bioquímicos que acontecem nele são muitos, mas, de forma mais resumida, ele recebe informações sobre a luz do ambiente através da retina. A retina possui células ganglionares ricas em um pigmento chamado melanopsina. Este pigmento chega ao SNQ como um mensageiro. O SNQ, após analisar a informação recebida, emitirá sinais ao gânglio cervical superior para ativar a glândula pineal. E está aqui o ponto onde eu queria chegar. É nessa glândula, que até para algumas culturas, tem um papel sobrenatural, que vai ocorrer síntese e liberação de melatonina, que será o hormônio usado para sinalizar ao meio interno se é hora de dormir ou não. É bom lembrar que a melatonina também é produzida em outras partes do corpo, mas só a melatonina pineal atua na regulação do sono. É justamente essa, produzida pela glândula pineal, que é liberada na corrente sanguínea, que prepara o corpo para dormir. Você deve estar se perguntando, de que forma ela induz o sono? Bom, isso não é tão claro ainda, mas a hipótese mais aceita é de que a melatonina induz o sono através da diminuição da temperatura corporal. Ela atravessa a barreira hematoencefálica,
sendo seus receptores tanto periféricos quanto central. Dessa forma, chega a vários sistemas, interferindo em múltiplas funções. Portanto, algumas teorias dizem que ela possui propriedades hipotérmicas e é a reguladora da diminuição normal de temperatura. Também há indícios de que haja receptores de melatonina no hipotálamo. Lembrando que é lá que a temperatura corporal é regulada. Pode ser que seja assim que esse hormônio age. Mas é só isso? É só dessa forma que ela trabalha na regulação do sono? Não. A melatonina é um cronobiótico, ou seja, substância que sincroniza alguns ritmos biológicos. Ela influencia diversos processos que se alteram durante a noite, e ela tem maior secreção nessa parte dia a dia, quando há menos luz. Em espécies diurnas, além do sono que se altera, o processo de digestão se torna mais lento, a temperatura corporal decresce, ocorre o bloqueio da secreção de cortisol, ocorre a indução da resistência à insulina. Tanto o ritmo cardíaco quanto a pressão sanguínea diminuem, e o sistema imunológico também é estimulado. Então, gente, a melatonina não provoca o sono diretamente, ela prepara o organismo para dormir. Beleza. Então, já que a melatonina é o hormônio que tem participação decisiva na regulação do sono, quem sofre de insônia, é só tomar melatonina que tudo vai ser resolvido. Certo? Para responder essa pergunta, vamos voltar àquela situação do início do vídeo. A partir daquele dia, todas as noites passarão a ter a mesma programação e uma nova companheira passa a se deitar junto de você todas as noites e a insônia. Você quase não dormiu naquela noite, nas noites seguintes, sofreu com a inquietação da insônia. Numa dessas longas noites acordado, você já havia desistido de dormir e mexia no Instagram para passar o tempo. De repente surge na tela um anúncio de um suplemento de melatonina que prometia um sono perfeito de volta. Então, eufórico pela possibilidade de voltar a dormir a noite inteira, você corre e compra o produto na esperança de acabar com a insônia. Mas você comprou na emoção, no impulso. Logo em seguida, veio o seguinte questionamento em sua cabeça: será que funciona mesmo? Eu também tenho essa mesma dúvida. A melatonina funciona para tratar a insônia? Tudo bem, como hormônio endógeno, ela participa na regulação do sono, mas será que tem indícios de que funcione para uso clínico? Vamos investigar para descobrir. Um estudo em pacientes pinelectomizados, ou seja, sem a glândula pineal, foram avaliados os efeitos do uso de melatonina sintética. Esses pacientes apresentavam perturbação do ritmo circadiano de 24 horas, despertares noturnos e má qualidade do sono. Porém, na maioria dos casos, todos os sintomas foram revertidos pelo tratamento com melatonina. Outros estudos e revisões de literatura apontam para a eficácia da melatonina e seus análogos na redução da latência do sono, reduzindo os despertares noturnos e aumentando o tempo total de sono, além de melhorar a qualidade geral do sono. Seguindo essa mesma linha, alguns pesquisadores propõem que ela parece ser eficaz no tratamento de insônia primária em idosos, onde há menos tempo total de sono e os horários de vigília ocorrem mais cedo. Porém, outros estudos apontam que ela não é eficaz em idosos e não fazem diferença na qualidade do sono, pois eles não são tão sensíveis à melatonina. Essa sensibilidade à melatonina vai diminuindo conforme a idade avança. Porém, outros estudos tentaram verificar a dosagem e o seu efeito. A dosagem testada variou de 0,1 a 40 mg/dia, porém, a maior parte avaliou a eficácia de doses a partir de 1 mg até 5 mg/dia.
eles concluem que a dose e o tempo ideais de administração da melatonina precisam ser mais bem avaliados e não conseguiram demonstrar diferença significativa na redução da latência do sono em doses menores que 1 mg dia. Outra pesquisa avaliou a melatonina no tratamento de crianças com desenvolvimento normal, mas com insônia crônica, e o resultado obtido foi de certa melhora no sono dessas crianças. Mais pesquisadores alertam: o uso de melatonina na prática clínica, principalmente em crianças, ainda carece de maiores estudos. Pode ser que a melatonina seja eficaz no tratamento de insônia, mas ainda é preciso tomar muito cuidado. Será que ela é segura? Num documento para avaliar a segurança de suplementos dietéticos, feito para o FDA, a Food and Drug Administration, que é uma agência federal do Departamento de Saúde americano, foi apontado que muitos estudos omitem declarações sobre efeitos adversos ou afirmam que nenhum efeito foi observado sem que sejam descritos os parâmetros de segurança monitorados. Além disso, é apontado que existem informações insuficientes sobre interações da melatonina com medicamentos ou outros suplementos alimentares. A maioria dos estudos foi feita com adultos e há pouca informação para lactentes, crianças pequenas, gestantes ou lactantes. Antes de entrar mais nesse assunto, vamos voltar à sua compra, que o suplemento que você havia pedido já chegou. O suplemento chegou e você já mandou uma gominha de melatonina para dentro, sem saber de doses recomendadas nem nada. Alguns dias depois, lavando a louça e escutando uma musiquinha na cozinha, você começa a sentir tonturas. Chega ao ponto de se apoiar na pia para não cair. De pronto, você associa isso ao suplemento e veio o seguinte pensamento na sua cabeça: será que é um efeito colateral da melatonina que eu tomei? Gente, a sua dúvida é a mesma das pessoas que compram esses suplementos sem consultar um médico. Existem efeitos colaterais? Se sim, quais são eles? Qualquer pessoa pode usar esses suplementos. E esses suplementos são realmente confiáveis? Gente, em alguns estudos de análises de dados de segurança de ensaios randomizados e controlados por placebo, foram relatados efeitos adversos mínimos tanto com o placebo quanto com a melatonina. Uma revisão de ensaios clínicos randomizados, incluindo 2.130 pacientes, mostrou que os efeitos adversos mais comuns foram sonolência diurna, em 1,66% dos pacientes, dor de cabeça em 0,74% e tontura também em 0,74% dos pacientes avaliados. Mas é importante ressaltar que todos esses pacientes avaliados faziam uso de dosagens recomendadas por médicos e isso foi em um estudo de curta duração, não dava para garantir a segurança ao usar por muito tempo. Também é preciso ficar atento quanto ao uso em crianças. Recentemente, a Anvisa proibiu um suplemento de melatonina destinado aos pequenos. Na Resolução 3.148 de 22 de agosto de 2023, a Anvisa deixa claro que a medida foi adotada porque a melatonina não é autorizada para uso em suplementos alimentares destinados a crianças e adolescentes, e não há segurança de uso comprovada junto à própria Anvisa para essas faixas etárias. A melatonina também não possui autorização para gestantes e mulheres que amamentam ou lactantes, e só é aprovada em suplementos destinados para adultos acima de 19 anos, na concentração de 0,21 mg por dia, e sem alegações de uso. No relatório de análise de segurança e eficácia para a liberação da venda da melatonina, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, adverte e não recomenda o uso em pacientes com insuficiência renal, pois não é possível afirmar que essa condição não irá afetar na eliminação da melatonina, já que 90% dela é eliminada pela urina. Também não recomenda o uso por pacientes com problemas hepáticos, por terem sido identificados níveis elevados de melatonina nesses pacientes.
também orienta a uma maior atenção para quem consome muita cafeína e faz uso de melatonina, uma vez que a melatonina endógena aumenta com o consumo de cafeína. Nesse mesmo documento, a Anvisa cita uma recomendação da Health Canada, que é o órgão responsável pelo planejamento de saúde no país, onde o órgão canadense aconselha consultar profissionais da saúde para o uso da melatonina por período superior a 4 semanas. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a falta de credibilidade desses suplementos, já que passam por quase nenhuma regulação para a venda. Alguns suplementos de melatonina podem não conter o que está no rótulo do produto. Num estudo de 2022, nos Estados Unidos, dos 25 produtos de goma de melatonina analisados, 22 a 88% foram rotulados incorretamente, com apenas 3 produtos contendo uma quantidade de melatonina dentro de 10% da quantidade declarada no rótulo, de acordo com o Dr. Peter Corren, da Cambridge Health Alliance, em Somerville, Massachusetts. Por fim, convém destacar que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, (ASEM), recomenda que o uso de melatonina deve ter indicação e acompanhamento médico. Gente, depois do susto e do medo ter passado, agora você vai procurar um médico para fazer um tratamento adequado para a insônia. Eu fiz esse vídeo para vocês ficarem por dentro desse assunto e para que tomem decisões mais acertadas na hora de iniciar algum tratamento. É preciso tomar muito cuidado com qualquer tipo de suplementação e sempre procurar ajuda médica. Você tem feito uso de melatonina ou de algum outro suplemento? Me conta nos comentários que eu quero saber. Pode ser que outras pessoas também estejam. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam do assunto, antes de tomar melatonina.